gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Fernando e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre cruzadas. Antes de tudo, a gente tem que entender que o objetivo das cruzadas eram fazer expedições em busca da Terra Santa, a chamada Jerusalém, vai estar aparecendo o nome aqui, enfim. E o objetivo deles era conquistar Jerusalém, que estava sob o domínio dos muçulmanos desde o ano de 636. No século XI, que é onde se passa a nossa querida história das cruzadas, os países da Europa sofriam com a expansão de reinos muçulmanos, tanto na Península Ibérica, o atual Portugal e Espanha, e as terras do Império Bizantino. Aí a igreja decide que eles precisam recuperar a Terra Santa. A igreja simplesmente virou e falou: acordei hoje, vamos recuperar a Terra Santa. E vale lembrar que, acho que como as cruzadas já devem ter ficado conhecida por vocês ou por qualquer pessoa, que trata de um movimento em que você vai de um lugar e vai para o outro, tipo peregrinação. O nome disso é peregrinação. Então eles iam caminhando muitas das vezes, maioria das vezes, não digo que é todas as vezes, mas a maioria, eles iam até os soldados lá, eles iam até a Terra Santa lá para recuperar a Terra Santa. E eles iam... isso se chamava peregrinação, não necessariamente... Enfim, isso se chamava peregrinação. E a peregrinação ela era algo comum na época, pois era uma forma de pagar pelos seus pecados. Então, normalmente quando na igreja você cometia um pecado, não tem problema, você paga pelos seus pecados andando até determinado ponto, que normalmente era uma Terra Santa, e aí você pagava pelos seus pecados, agora você está ileso. Só que por outro lado, a peregrinação ela era muito cara e perigosa, uma vez que os peregrinos podiam ser saqueados no meio do caminho ou podia acontecer naufrágios e tinham que pagar pelo pedágio dependendo da região de onde estavam, porque nessa época também já estava começando a surgir pedágio. Você acha que você paga pedágio hoje? Não? Hoje só? Não, naquela época eles já pagavam pedágio. E aí aqui uma série de fatos que explicam a decisão da igreja de convocar as cruzadas. E entre eles, o Papa, um Papa chamado Papa Urbano II, que era o Papa da época, ele desejava chamar a atenção dos fiéis para combater os infiéis e reduzir os conflitos internos dos cristãos. Então esse Papa, o Papa Urbano, o que ele queria? Ele queria mostrar para os fiéis e também para o povo que não era fiel, que aquilo lá seria que os infiéis, que no caso quem? Os muçulmanos, seriam derrotados. Só que lembrando que aqui a gente está falando de infiéis, eu estou falando do ponto de vista de quem mandou a cruzada e não do ponto de vista de quem recebeu a cruzada, que no caso foram os muçulmanos. Então, porque os muçulmanos, eles não são infiéis, eles apenas têm crenças diferentes do Papa lá do cristianismo, e não necessariamente eles sejam infiéis, mas para os cristãos lá, para esse Papa, os muçulmanos eram infiéis. E outro motivo também era que os bizantinos, que eles estariam nessa parte aí também da Terra Santa e essas coisas, e no caminho eles poderiam ajudar na unificação da igreja que fora separada entre Igreja Católica Apostólica Românica e Igreja Romana e Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. E o terceiro motivo era que as cruzadas incentivariam as pessoas por meio de promessas de salvação. Porque você lembra que lá em cima eu falei que era peregrinação, era uma forma de você pagar pelos seus pecados? Então, isso, as cruzadas incentivariam pessoas a realizarem a peregrinação na remissão de seus pecados. Outro motivo era obter riquezas por meio de saques e conquistas de terras. A convocação para as cruzadas aconteceu em 25 de novembro do ano de 1095, no concílio de Clermont, pelo Papa Urbano II, onde em seu discurso ele prometeu que aqueles que se empenhassem nessa causa com um espírito de penitência teriam seus pecados perdoados e todas as remissões das penitências terrenas impostas pela igreja, tudo isso seria perdoado. Então, pelo que eu entendi aqui, seria algo como: se você não pagou imposto pelas suas terras, não tem problema, a igreja perdoa, os seus pecados também a igreja vai perdoar se você participar das cruzadas. Era algo assim. E, entre linhas, ele prometia a salvação de todos aqueles que lutavam em defesa ao cristianismo. E aí tem toda uma discussão, né, se essa guerra ela era realmente justa, onde os muçulmanos eram chamados de infiéis e essa guerra era para lutarem e matarem em nome da igreja.
E o que é uma coisa bem, se for olhar, uma coisa bem errada, porque tipo, na igreja você sempre aprende perdão, 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 só que aqui eles estão querendo que matem os outros só porque os outros são os infiéis do ponto de vista deles. Apenas no ano de 1099, lembrando que as cruzadas começaram 25 de novembro de 1095, apenas no ano de 1099 que os cristãos conseguiram a conquista da tão chamada Terra Santa, a tomada de Jerusalém. A tomada dessa cidade terminou com grande violência no dia 7 de junho e o massacre foi realizado pelos exércitos cristãos. Então os cristãos foram quem massacrado e não foram os massacrados. Sendo que Jerusalém, eles mal sabiam que Jerusalém seria reconquistada no ano de 1187 pelo exército saladino. Então eles conquistaram para depois perderem mais pra frente. Mas é lógico que provavelmente quem teve na cruzada da conquista de Jerusalém no ano de 1187, que foi o ano que ela foi tirada deles de novo, essas pessoas que participaram da cruzada já estavam mortas, então elas nem se importaram muito. Quer dizer, eu não sei, mas é. Ao longo dos anos, os cristãos foram perdendo tudo que haviam conquistado nas cruzadas, ou seja, entre muitas aspas, uma grande derrota. Eles perderam também a última terra deles, chamada Acre, e não era o Acre aqui no Brasil, conquistada em 1291 pelos mamelucos egípcios. E por que eu coloquei aspas em grande derrota? Porque eu acredito que nada na história seja uma grande derrota, porque é como se fosse uma linha assim. E daí nessa linha, se você tirar uma linha com vários pontos, essa linha, se você tira um ponto, esse ponto vai ficar faltando, então vai ficar um buraco. E se ficar esse buraco lá na frente da linha, vai ter um monte de coisas que não vai deixar de existir ou vai existir. Porque, por exemplo, se eu voltar no tempo e eliminar o descobrimento do Brasil, o português lá, o Pedro Álvares Cabral nunca chegou aqui no Brasil. E então, se eu eliminar esse acontecimento, aqui, hoje, provavelmente eu não estaria aqui falando com vocês, provavelmente eu não teria essa cara, provavelmente eu nem estaria aqui, então seria tudo diferente. É a mesma coisa, então não foi uma grande derrota, porque se você tirar as cruzadas, muitas coisas no futuro não acontecerão, ou acontecerão de uma maneira diferente. Então, na época, lógico, eles viram como uma derrota, querendo ou não, mas, enfim, deu pra entender o que eu quis dizer. E as principais consequências das cruzadas é que elas aumentaram as diferenças entre muçulmanos e cristãos, porque era uma batalha entre muçulmanos e cristãos. Mas elas impulsionaram o comércio, que resultou em mudanças na Europa medieval, como o uso da moeda e o renascimento urbano. E tudo isso tem ligação direta com a chamada Idade Média, que vai sair um vídeo sobre Idade Média semana que vem, eu espero. E aí esse vídeo vai sair falando, será a Idade Média mesmo a Idade das Trevas? E nesse vídeo você vai precisar ter assistido esse vídeo se você quiser entender aquele lá muito bem. Então é isso. Lógico, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou sempre responder. Eu espero que eu não esqueça de responder. Na verdade, nem tem tanto comentário assim pra eu não ver o seu comentário, então aproveita que tem pouco comentário, porque o dia que tiver muito comentário, eu não vou ver o seu comentário. E se você gostou do vídeo, então pode avaliar o vídeo aqui embaixo, é isso que eu quis dizer, e considerar também se inscrever, por acaso, se você quiser ter acesso a mais conteúdos do tipo. E antes de você sair do vídeo, porque eu vi que você estava saindo, eu queria falar que aqui eu criei duas contas no Instagram. Duas contas, uma para esse canal e uma para uma história que eu estou escrevendo. Sim, na verdade já escrevi, agora eu tô só editando na parte para conferindo, fazendo uma revisão de novo, porque eu já fiz várias revisões, mas essa revisão é pra valer. Enfim, essa história, a sinopse dela, tudo dela tá aqui, tá na conta do Instagram que tá aparecendo aqui embaixo, O Mestre do Tempo, @O Mestre do Tempo é o nome da conta do Instagram, e O Mestre do Tempo é o nome da história, que futuramente virá um livro. Então, se você quer ser um dos primeiros a conhecer essa história, e também saber mais, é lógico, se você tiver interesse em fantasia e aventura, que é os principais gêneros, eu acredito, dessa história, é só você seguir a conta aqui embaixo que você vai saber todos os detalhes, inclusive a data de lançamento. E a mesma coisa o Instagram aqui do canal, se por acaso você quiser saber também sobre os próximos vídeos, as coisas que eu posto, é só você seguir aqui. E o povo que já segue deve estar olhando e falando, nossa, mas você nem posta tanta coisa. Eu não posto, mas eu vou postar. Até o próximo vídeo. E é isso, até o próximo vídeo.